Gente, intervalo aqui, ó, tá voando, viu? Quando a gente vê, já passou. E a gente fica aqui no intervalo batendo papo. E aí, quando a gente vê, já tá no ar de novo, passa voando. E aí, eu tava aqui conversando com as meninas do Cantinho Indiano. Por quê? Porque a gente vai sortear também uma carta lá do Cantinho Indiano. A Léo deixou presente aqui pra gente sortear também. Então, se você não participou ainda do nosso sorteio, corre que dá tempo, viu? É só deixar aí o seu nome, comentário, né, nos nossos comentários aí nas redes sociais, no Facebook da TV Canal 4 Marília, ou também no Facebook do programa Mulher, ou também pelo telefone 3454-4000, e aí você já estará concorrendo a brindes especiais aqui no nosso sorteio. E agora, deixa eu mandar beijos. Pessoal que está nos acompanhando, que deixa o recadinho aí, a Alessandra Cristina, a Ednilce Carreira também estão ligadinhas. Um beijo para vocês, viu? Obrigada pela companhia. E agora eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial do programa Mulher. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. A loucura aqui hoje. Menina, né? que doideira, né? Eu nem vi que você já estava aí, viu? Quando eu vi, já estava no ar de novo. Não, mas é assim, né? É assim que funciona, né? É assim que dá certo. Que você já está acostumada, né? Você já é de casa. Ah, obrigada, Lá. E o nosso assunto de hoje é depressão, né? Depressão. E a gente vai falar de um tema que tem sido muito abordado, né, nos últimos dias aí, até porque eu tenho visto um grande número de casos de suicídio, aqui em Marília principalmente. Parece que deu um boom, né, Lá? Eu não sei se é que antes, eu não sei, eu venho de uma escola do jornalismo, onde eu pelo menos aprendi que não se noticiava casos de suicídio. Sim. E hoje, eu não sei em que momento isso se perdeu, e hoje a gente vê uma enxurrada aí, todo mundo fica sabendo. Hoje todo mundo noticia casos de suicídio, e eu não sei se é isso se é um caso que puxa o outro, eu não sei o que acaba acontecendo. Sim. Mas realmente a gente tem percebido esse boom. Na verdade, eu penso assim que existe um tabu, um mito nessa questão de noticiar casos de suicídio. A OMS ela vem lutando muito para que nós possamos falar sobre o suicídio de uma forma mais abrangente. A grande questão é que as pessoas pensam que falar sobre o suicídio vai incitar ações, tentativas e atos consumados de suicídio, né? Mas eu penso que ainda não. Eu acredito que o falar ainda é uma forma de conscientizar e de prevenir. O que acontece é que tudo ficou muito midiático, né? Às vezes algumas situações que aconteciam antigamente eram abafadas pela mídia, né? Às vezes, sei lá, um vizinho, um colega que se suicidou, ele morreu de uma morte inespecífica, inexplicada, não foi esclarecida, para não se noticiar um suicídio. E hoje não, hoje a gente está falando mais abertamente. Então dá a impressão de que ao falar nós estamos incitando e as coisas estão tendo realmente esse boom. Mas eu acho que esse boom não tem nada a ver com a gente falar sobre o suicídio. É um boom que está vindo mesmo, né? Das tentativas e dos atos consumados de suicídio. E a depressão lá, ela está vinculada e relacionada diretamente ao suicídio. Por isso que é muito importante a gente falar sobre depressão. Ana, para começar, o que é a depressão? A depressão não é uma frescura. Isso pode até parecer bastante história da carochinha, sabe? Mas não é uma frescura. A depressão é um transtorno psiquiátrico grave, sério, que pode levar à morte ou pode levar a complicações e deficiências assim, de diversos tamanhos e amplitudes. A depressão ela é um transtorno psiquiátrico lá que tem várias causas. Não tem uma causa só, nenhum sinal só, nenhum sintoma só. A depressão é igual tristeza. Não, depressão não é igual tristeza. A tristeza é um dos sintomas de depressão. Hoje, o Manual de Transtornos Mentais, a DSM-5, ele nos alerta para sinais e sintomas de depressão a acontecer a partir de 2 semanas. Então, 2 semanas, após 2 semanas que uma pessoa está apresentando alguns sinais e sintomas que eu vou relatar aqui, a gente já pode pensar num transtorno depressivo maior.
Os sinais e sintomas da depressão, eles são variados, né? Então, a depressão, para a gente conceituar a depressão ela é uma doença, ela é um transtorno psiquiátrico que atinge muita gente hoje. Pensando numa população geral, uma população global, é em torno de mais ou menos 4% da população tem depressão. Pensando em âmbito de Brasil, 5,8%, 6% de pessoas têm depressão. E o Brasil está num ranking aí dos 5 primeiros países da América Latina com pessoas com depressão diagnosticada. E isso é assim, o que a gente fala é de diagnóstico. A gente não fala da pessoa que tem depressão e está em casa e daquela pessoa que está desenvolvendo depressão. Porque eu conheço pessoas que elas têm depressão, mas elas não têm um diagnóstico fechado, um diagnóstico formado, né? Não estão em tratamento, não buscaram ajuda. E elas, assim, pelos critérios diagnósticos, eu acredito que elas têm depressão. Então, isso que a gente tem de diagnóstico já é um número bastante grande, bastante representativo. E a depressão, ela está vinculada realmente a doenças e também ela vem como possibilidades de morte secundárias, assim, né? Possibilidades secundárias de morte. Às vezes as pessoas, elas morrem por algumas doenças decorrentes da depressão também. Então, a depressão, ela sim é um transtorno psiquiátrico. Ela não é um estado momentâneo. A alteração de humor é um estado momentâneo, né? Ela não é um estado momentâneo, ela é um transtorno psiquiátrico que precisa ser visto como qualquer outro transtorno psiquiátrico. E Ana, quais são os sinais, os sintomas e os fatores de risco para o desencadeamento da depressão? Sinais e sintomas, a gente pensa em humor deprimido, oscilação de humor. Pensa sempre em oscilação, tá? Oscilação de humor, oscilação de sono, vigília, perda de peso, perda de prazer nas coisas, perda de vontade de fazer as coisas, perda de sentido. As coisas começam a não fazer mais sentido para a pessoa. Perda de vontade, perda de prazer, perda de alegria, perda, assim, às vezes, de contato, de relacionamentos interpessoais, intrafamiliares. A pessoa tem muitos pensamentos derrotistas, pensamentos pessimistas, pensamentos de morte. Só que também a depressão ela pode estar vinculada a alguma agitação psicomotora, a pessoa fica mais irritada, mais estressada, não consegue dormir, começa a comer mais. Então isso dá para algumas pessoas, uma mascarada na depressão. A pessoa está com o pavio curto, né? A pessoa está muito irritadinha, muito nervosinha. Isso pode ser... Está estressada, está cansada. Uma pessoa que está muito cansada, fadigada, que ela não tem vontade de fazer nada, quer ficar só na cama, tal. Pode ser que ela já esteja com sinais e com sintomas de depressão. Se isso começar a se arrastar por 2 semanas lá, sem um motivo aparente, que a gente diz, por exemplo, a pessoa está triste porque perdeu um ente da família. A pessoa está triste porque perdeu o emprego. A pessoa está com uma alteração de sono, vigília, por conta de uma interação medicamentosa. A pessoa ganhou peso por conta também de algum transtorno hormonal. Então, se não tem uma causa específica que responda ou que preencha, né, esses critérios desses sintomas, a gente pode pensar, sim, num transtorno depressivo. Só que o que acontece? Nossa vida é igual aconteceu aqui no programa, né? Aquela coisa corrida. A gente não consegue perceber esses sinais e esses sintomas dentro dessas 2, 4 semanas. Quando a gente vai perceber que a gente já não está bem, talvez esse transtorno já se instalou de uma forma que tem um pouquinho de difícil manejo já. Que às vezes a pessoa já está bastante incapacitada, bastante limitada em se tratar, em se reconhecer, em pensar, em buscar ajuda, né? Muitas vezes os pensamentos derrotistas, pessimistas, a pessoa não tem uma rede de apoio para ela poder abrir esses pensamentos. E quem é hoje a pessoa que vai sentar comigo, com você, vai falar assim, pode falar dos seus problemas, eu estou aqui para te escutar. Ninguém tem tempo. Ninguém identifica. Então, nem nós identificamos esses pensamentos, esses sinais e sintomas em nós mesmos. E talvez muitas vezes a gente não tenha uma rede que consiga nos ajudar nessa identificação. Então, os sinais e os sintomas da depressão são esses. Porventura, eu estou em casa e eu começo a achar que as coisas não têm mais sentido, não tem graça. Tanto faz quanto fez. E, de repente, uma coisa que você
tinha prazer ali em fazer uma atividade que te dava prazer, passa a não ter mais. Não tem mais sentido. E aí, às vezes a gente pensa assim, é porque eu não tô bem hoje, né? E tá tudo bem, é assim mesmo. É porque a vida tá assim mesmo. Olha o mundo que a gente tá vivendo, a gente culpa todo mundo, né? Mas não, às vezes eu tô aí desenvolvendo depressão, porque ela tem as suas causas neuroquímicas, né, num déficit de neurotransmissor, que pode ter um déficit de serotonina e causar um monte de déficit nas minhas funções cerebrais. Então, eu posso estar desenvolvendo, sim, a depressão sem perceber. Então, esses sinais e esses sintomas são sinais e sintomas da depressão. Fatores de risco que você falou são amplos também. Vida corrida que a gente tem, má alimentação, acredito que essa coisa do bem-estar, ela está muito em alta, da gente cuidar do corpo, da alma, do espírito, da mente, de tudo. Mas também o estresse, ele é um fator preponderante para o desenvolvimento da depressão. Porque nós começamos a entrar num padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de tudo na nossa vida. E aí a gente começa a entender as coisas de uma certa forma e vivenciar as situações da forma como nós entendemos. Então, a gente pode começar a desenvolver, sim, uma alteração de humor, uma alteração no nosso funcionamento global, por conta de estresse, por conta de minimização de sintomas, minimização de situações importantes para nós. Então, existem alguns fatores de risco que têm a ver com a nossa saúde, mas muitos fatores de risco têm a ver muito mesmo com as nossas relações, com o nosso estresse, com o que a gente tem gasto o nosso tempo, com o que tem sido prioridade, com o que não tem sido. E uma coisa que eu trago a depressão hoje para o programa por conta disso. Uma coisa que eu percebo muito empiricamente no consultório é que e eu estava falando com o paciente hoje, eu falava para o paciente assim, eu estou falando para mim também. A gente não para se analisar e para pensar. E para a gente se entender e conseguir perceber os nossos comportamentos nas situações. Então, a gente não tem esse tempo. Então, a depressão, ela se instala sem a gente perceber, sendo que a gente conseguiria, se a gente parasse, olhasse para tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente conseguiria poder manejar isso de alguma forma. Então, um grande fator de risco é a falta de autopercepção. Eu penso que esse é o maior fator de risco que todos nós estamos correndo hoje para a instalação de doenças como a depressão, né? Acho que a cobrança também, né, Ana? A gente se cobra muito, a gente tem cobrança da família, a gente tem cobrança do trabalho, o tempo todo nós estamos sendo cobrados sobre alguma coisa e muitas vezes as coisas não saem como a gente quer que seja e isso também acaba... A gente coloca muita expectativa, a gente coloca metas para nós e para os outros, metas impossíveis de serem realizadas, né? Então isso gera cobrança no outro e gera a autocobrança. E a autocobrança, ela está vinculada à crença que eu tenho de mim mesma. Se eu não consigo fazer aquilo que eu me cobro ou eu me proponho fazer, e se eu não faço, como que isso vai ser representado por mim? Qual é a crença que vai ser ativada em mim? Uma crença de desvalor, de incapacidade, de inutilidade. E aí eu já começo lá a ativar pensamentos. Quem eu sou, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama mesmo. E a gente vai alimentando isso. A gente vai se comportando dessa maneira. E isso vai virando um padrão. E a gente vai respondendo a toda essa situação. Então a depressão está muito próxima de nós. Ela está pertinho, ela está batendo na porta. Se nós não tomarmos cuidado, lá todos nós podemos deprimir a qualquer momento. Porque todos nós estamos frente a fatores de risco. O tempo todo. Todos nós, psicólogos ou não, psiquiatras ou não, nós estamos pertinho de fatores de risco para deprimir. Né? A própria situação que a gente está vivendo, o próprio convívio com pacientes deprimidos ou convívio com pacientes também difíceis de você manejar, acaba te mostrando um lado da vida difícil de você encarar, sabe? E se você não tiver recurso para manejar isso, é mais um fator de risco. Por isso é da autopercepção. E Ana, como que a gente pode prevenir a depressão? Pois é, a gente precisa prevenir assim, qualquer tipo de doença, trazendo bem-estar para a nossa vida, trazendo saúde para a nossa vida. Primeiro a gente tem que entender o conceito de saúde, né? Que saúde não é essa saúde só que a televisão mostra, né? Essa coisa linda, esse corpo perfeito, esse cabelo lindo, não é só isso, isso faz parte
da saúde. Mas a saúde é muito além disso. Saúde muitas vezes é tomar um café em casa com alguém. Saúde muitas vezes é sair de um emprego que você trabalha em 2, 3, sair de um. Saúde muitas vezes é ganhar menos. Saúde são N coisas. Então, a gente ampliar o conceito de saúde e a gente poder trazer saúde para a nossa vida é uma forma de prevenir a depressão. Trazer também conceitos de realidade. Lá nós vivemos em conceitos de fantasia. Nós vivemos em mundo de fantasia. Nós somos Alice no País das Maravilhas. Nós achamos que as coisas acontecem mesmo. Então, nós ficamos vislumbrando as coisas. Então, trazer conceitos de realidade mesmo, né? Testar a realidade a todo momento. Entender onde eu estou, ou para onde eu vou, o que eu posso fazer, quem sou eu de fato, quais são as minhas prioridades e as minhas importâncias. É uma forma de prevenir frustração, pensamentos derrotistas, pessimistas, que consequentemente geram depressão. Trazer também vínculos afetivos saudáveis, estar com pessoas saudáveis perto de nós, estar com pessoas que querem estar conosco, não forçarmos relações. Então, tem várias formas de nós prevenirmos não só a depressão, como tantos transtornos psiquiátricos, tantos transtornos que nos limitam, que detonam mesmo o nosso funcionamento global e aí desencadeiam vários outros tipos de comorbidade, inclusive suicídio. E, Ana, o tratamento, a gente falou da prevenção. O tratamento, depois que a pessoa já foi diagnosticada com depressão, o tratamento, como que é feito? Ele consiste na mesma forma da prevenção? Como que é? Sim, quando assim, as pessoas não precisam já ter um diagnóstico. Percebeu esses sinais e sintomas? Não tenha medo, vá e procure uma ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra, alguma ajuda referente à saúde mental. O tratamento para depressão hoje, vários estudos, eles mostram a terapia cognitivo-comportamental como uma das terapias com maior eficácia de manejo da depressão e principalmente, que é primordial, a manutenção dessa pessoa. A prevenção de recaída. Porque toda recaída, ela vem com mais força, né? A gente tem uma gripe, a recaída da gripe vem com mais força. Toda recaída vem com mais força. Então, a TCC, ela tem instrumentos de manejo, instrumentos terapêuticos e de várias abordagens novas da TCC que conseguem trabalhar também o tratamento mesmo da depressão e da recaída, da manutenção desse paciente bem. Além do tratamento psicoterápico, nós temos o tratamento psiquiátrico, que muitas vezes, por conta da depressão também ser uma alteração neuroquímica, nós precisamos da ajuda dos psiquiatras para poder regular isso no nosso cérebro. Então, nós precisamos, gente, desmistifica psiquiatra. Todo mundo fala para mim, Ana, eu não quero tomar remédio. Tem medo de eu não quero. Gente, por favor, nós precisamos cuidar de nós. Então, existe um mito em psicólogo, em psiquiatra, porque eu não sou louco, porque eu não é isso, aquilo. E muitas vezes a gente está retardando e protelando a nossa saúde mental e a nossa reabilitação. Nós estamos falando de dependência, nós estamos falando de reabilitação. Então, o tratamento realmente é procurar alguém da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, fazer uma anamnese, fazer uma avaliação, uma investigação e quanto antes entrar com um tratamento para manejo disso. E Ana, a gente começou aqui o tema falando do suicídio, né? Vamos só encerrar falando da relação, porque está totalmente ligada aí, né? A depressão com o suicídio. Sim. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre suicídio, os pensamentos dos suicidas, a ideação suicida, né? O que passa pela cabecinha das pessoas que querem se matar, principalmente adolescentes, quando eu falo, são pensamentos derrotistas, pensamentos reducionistas, pensamentos pessimistas e de que não tem mais saída para eles. Então, são pensamentos muito equivalentes a pensamentos de pacientes que têm depressão. E aí, o que acontece? O paciente não consegue sair daquela situação deprimida, daqueles pensamentos, daquela situação toda. Ele vê que a única saída é de fuga daquela situação. Eu preciso melhorar, eu preciso me curar. Como ele não vê uma cura, aí ele vai para a tentativa de suicídio e muitas vezes ele consegue cometer o suicídio. Então, a relação da depressão
com suicídio. É quase que 100% dos pacientes que têm ideação e tentativa de suicídio, eles têm como comorbidade o transtorno depressivo maior ou algum transtorno depressivo. A gente não fala 100%, está em torno de 80% dos pacientes que têm essa ideação suicida, porque o pensamento suicida ele é permeado por pensamentos pessimistas e derrotistas, que são os pensamentos depressivos. Tá certo, então, Ana. Obrigada pela Obrigada presença a você, mais uma Lá. vez. Obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigada aqui. a É você. um prazer quando você vem. Obrigada, viu, Lá? Obrigada, viu? A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Mulher.